que eu quero aproveitar esse início para agradecer a presença de todos, né? Agradecer a parceria das marcas muito especiais que apoiam e divulgam essa causa com a gente, que é a Bimon Tecnologia, a Exame, a Fleeting, as placas Expresso Express, né? As empresas do grupo. E, por falar em Fleeting, eu trouxe hoje a participação especial aqui, né? Para falar um pouquinho para a gente, para contribuir. Ele que é expert nesse assunto, é o Luiz Cláudio, que é o fundador e CEO da Fleet Mobilidade. Luiz, seja muito bem-vindo, então. Muito obrigado, Bruna. Obrigado a todos pela presença. Muito feliz de estar aqui para mais de 100 pessoas. E vamos juntos falar de um tema tão importante para todos nós aqui que trabalhamos de alguma forma com gestão de frotas e, claro, para a sociedade como um todo. Contem comigo. Legal, legal. Obrigada, Luiz. E, pessoal, o fim do nosso encontro, a gente vai ter um quiz aqui para reforçar todos esses pontos, né, da nossa palestra, além de sortear um smartwatch para os participantes que estiverem aqui até o final com a gente no webinar, tá? Então, para dar partida à nossa conversa, é necessário a gente entender que a gente precisa estar em movimento, mas a gente não pode parar, né? Sempre com cautela, né? Como o principal guia aí do nosso destino. Então, desacelerar para seguir a vida. Esse é o tema da campanha que a gente está trazendo aqui do Maio Amarelo, a Mônaco está trazendo, e tem a ver com responsabilidade, com respeito, com empatia, né? Com entender que o momento de dirigir é um momento de atenção plena, né? A gente tem que ter foco nas próprias ações e com o que acontece aí à nossa volta. Então, para quem ainda não sabe, o Mônaco tem uma história intimamente ligada à frase-chave da campanha do Maio Amarelo, que foi promovido, inclusive, pelo Observatório Nacional de Segurança, né, que é desacelere, seu bem maior é a vida. Então, a Mônaco ela foi idealizada para ser uma marca referência no mercado, né, unindo cuidado viário e, principalmente, cuidado com as pessoas. A gente fala muito sobre isso, né, na empresa, no nosso dia a dia. E foi por causa de, infelizmente, né, uma tragédia pessoal envolvendo o nosso irmão, o meu e da Sandra, que é a fundadora da Mônaco, que o propósito da Mônaco nasceu, né? Então, ele foi uma das vítimas do trânsito brasileiro, que inclusive é uma das mais assustadoras, né, para se dirigir no mundo. Então, ocupando aí a 8ª posição do ranking nos países mais perigosos para se dirigir, segundo aí uma pesquisa britânica. Então, a gente tem dados aí que são realmente chocantes, né? Ele traz à tona discussões ainda mais profundas, né? Tem uma tendência que revela que ano após ano no trânsito a gente tem tem sido mais violento, trazendo, além de prejuízos econômicos, deixando também milhares de vítimas, né? Então, segundo os dados do anuário da PRF, em 2024, a gente registrou mais de 73 mil acidentes, né? Deixou aí mais de 84 mil pessoas feridas e mais de 6 mil pessoas morreram, né? Isso apenas em rodovias federais. E pessoas em veículos de passeio foram aí as principais vítimas no trânsito. Luiz, por favor. Não, Bruna, muito legal você trazer esses dados aqui para elucidar a nossa live, né? Acho muito importante passar para todo mundo essa fotografia do cenário brasileiro. E é difícil para nós que trabalhamos com isso, inclusive, levantar esses dados, tá? Mas, para além desses dados de 2024, olha só que interessante, alarmante, claro, algumas coisinhas que eu quero trazer para vocês aqui. Em 2023, que ainda foi o último, ainda não se consolidou o dado total de mortes no trânsito em 2024. O que nós temos são esses reportes que você trouxe aqui mesmo, e muito bem, que são da Polícia Federal. Mas os de 23, que é o último ano consolidado, foram 34.881 mortes no trânsito. O dado oficial vem do DataSUS, ligado ao Ministério da Saúde, tá? Quase 35 mil mortes, o que representou um crescimento de 3% em relação a 2022, tá? Se a gente pega o gráfico dos últimos 10 anos, a gente enxerga isso. Poxa, alguns podem pensar, né? Só 3%? Só que a gente tem que lembrar que 22 foi uma retomada da pandemia, retomada da mobilidade, né? Vamos bem dizer, uma mobilidade normal, vamos assim dizer, né? Pós-pandemia. Então, a gente vem pós-pandemia numa crescente, tá?
Esses dados que você traz aqui, Bruna, de 24 de óbitos em rodovias federais, eles já incrementam uma porcentagem de aumento de 10% em relação aos de 23, só óbitos em rodovias federais, né? Então, esse dado me dá 10% de aumento, de 24 para 23, o que me mostra uma tendência de aumento no total, nos dados consolidados. Então, a gente vem numa curva ascendente. Pegando rapidinho aqui, Bruna, os dados de 23, essas quase 35 mil mortes, se a gente fizer uma média diária, dá 95 mortes por dia. Nossa. E eu trago esse dado para a gente tangibilizar o tamanho do problema. Porque pode ficar um negócio meio vago, né? Lá em 2012, há 10, 12 anos atrás, morriam 60 mil pessoas por ano no Brasil. Hoje, a gente desceu para um platô de 33, 35. Tá? Mas ainda, nesse platô, são 95 por dia, em média. É só pegar esse número e dividir por 365. Né? Aí a gente começa a tangibilizar o tamanho do problema e o tamanho da nossa responsabilidade enquanto profissionais ligados à frota. Né? Queria só trazer isso aqui para você. 95 pessoas é um avião e meio da Chapecoense. Muito, é muita coisa. Né? É muita coisa. Uma já é muita coisa, né, Luiz Cláudio? 94 já são. Mas, e assim, foram registrados quase 10 mil infrações, o maior número desde 2007. Então, os principais registros relacionados, né, é o excesso de velocidade, é a ultrapassagem indevida e o não uso de cinto de segurança. Então, esses já são indícios, né, de que pode causar, além do acidente, pode causar essas mortes, esses acidentes fatais, né? Sabe que você trouxe aqui 84 mil pessoas feridas, né? Só em função dos acidentes de trânsito, creio eu, em rodovias federais aí. Uhum. Em 2023, foram mais de 250 mil pessoas permanentemente inválidas. São feridas. São ferimentos de uma monta que a pessoa se torna permanentemente inválida. Ou seja, são 35 mil pessoas ano, pegando o número de 23 ali, de óbito, e 250 mil, aproximadamente, permanentemente inválidos. Imagina, quantos mil habitantes tem Caxias do Sul? 700 mil habitantes. Então, é uma Caxias a cada 3 anos, 2 anos e meio. É muita coisa. Tá. Bom, e o que esses números não contam, né? É o impacto que fica, né? Depois que isso acontece, né? O sentimento de saudade. Então, por isso que a gente fala muito aqui de novo, a gente reforça que não é sobre ir, né? É sobre voltar e voltar em segurança. Por isso a proposta de hoje é a gente ir um pouco além das estatísticas, né? Que a gente fala, é trazer um olhar um pouco mais humano realmente para o trânsito. Porque é com atitude que tudo muda, não adianta, são nas atitudes. Então, vocês estarem, né, aqui nesse encontro hoje, prova que o propósito, o cuidado, né, não é apenas uma bandeira, a nossa bandeira, filosofia, inspiração, é o propósito de todos aqui também que estão buscando por isso, né? A gente tem que relembrar isso sempre, porque muita coisa que a gente fala aqui a gente já sabe, né? Então, a gente tem que reforçar. Então, a gente tem aquela filosofia da pressa, né? Que é a velocidade do trânsito, é um reflexo direto da forma como a gente está vivendo. Então, a gente corre para tudo. Essa cultura de pressa, ela nos treinou a acreditar que em alguns minutos a mais, um pouquinho a menos, justifica a atitude de risco, né? Então, mas será que isso realmente faz sentido, né, Luiz? Então, isso a gente tem que se questionar sobre esses itens, né? Sobre isso. Sabe, Bru, que esse é um ponto muito importante, muito importante. De certa forma, imagino que a maioria aqui, se não todos, né, em algum momento se torna condutor, né, no trânsito brasileiro. Está ali trabalhando como gestor de frota ou envolvido com a gestão de frotas, mas a gente pula o balcão todos os dias, né? E é simples de observar condutores altamente ansiosos, né, motoristas altamente ansiosos no trânsito. Hoje mesmo eu estava fazendo um percurso cidade vizinha aqui onde eu estou, e numa vicinal simples, pista simples, o cara com uma picape colou atrás de mim, ali ele ficou, não tinha como ultrapassar, ali ele ficou, e não tinha nenhuma necessidade, né? Isso é muito comum, não só nas rodovias, mas também nas vias urbanas, sobretudo nas vias urbanas, está todo mundo muito corrido, a agenda de todo mundo muito corrida, capacidade cognitiva ali aplicada à direção cada vez menos, cada vez mais hiperconectado com o celular, isso e aquilo.
Tem um dado que eu vou trazer para vocês aqui agora. No pós-pandemia, no Brasil, dobrou o uso de ansiolítico. Tá? A população brasileira passou a usar 2 vezes mais do que usava o medicamento para controlar a ansiedade, ansiolítico. Né? Agora eu fico refletindo, acho que todos vocês também. Qual o impacto que isso gera no trânsito? Tá? E a gente consegue observar. Então, um dos pontos muito importantes quando a gente vai falar de conscientização é, antes de pegar no volante, antes de iniciar uma jornada de condução, é refletir sobre isso. Será que eu preciso aplicar toda a ansiedade que está em torno da minha rotina ali no trânsito? Então, é uma espécie de um exercício de atenção plena, né, de mindfulness, antes de pegar no volante e falar, cara, eu estou aqui, eu tenho que ir do ponto A ao ponto B, né, nesse espaço de tempo, está tudo bem. Só que isso virou antinatural nosso. O natural é sair correndo. Por isso que é necessário que a gente chame atenção ao tema e pratique isso diariamente, né? A gente se sente até deslocado quando a gente demora um pouco, né? Ou tenta fazer as coisas com um pouco mais de calma, até parece que tu está deslocado. Mas é por isso que a gente levanta essas questões aqui. Quantas vezes, né, a gente acelera no trânsito, acelerando no trânsito, a gente realmente ganha tempo, né? Quantas vezes a gente percebeu que agiu de forma imprudente, podia ter feito diferente? Então, a gente vê que desacelerar não é tirar só o pé do acelerador, é um movimento interno também, né? É aprender a respeitar o teu tempo, o das outras pessoas, é aceitar, né, que chegar bem é mais importante do que chegar mais rápido, né? E que ninguém precisa provar nada no volante. O melhor destino é sempre voltar em segurança para casa, né? Então, o trânsito ele é um espaço coletivo, né? Mas por algum motivo a gente passa a tratar ele como uma competição muitas vezes. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, né, esse ato de empatia faz com que as nossas decisões deixem de ser impulsivas e passem a ser mais conscientes. É um exercício diário. Então, faz com que cada atitude nossa, né, diga, eu te respeito, eu me importo, e é a partir desse sentimento que a gente começa a criar um trânsito mais seguro, mais gentil e mais responsável. Mas, quando a gente fala em distração de trânsito, a gente pensa logo no celular, né? A gente linka direto. Mas, na verdade, é que há um outro tipo de distração, né? Uma distração silenciosa, invisível, né? E igualmente perigosa, que é a distração emocional. Então, quantas vezes alguém aqui já dirigiu sem lembrar como chegou no destino, né? Quantas vezes o corpo estava ali, mas a mente estava no piloto automático, né? Estava longe, em meia preocupação, conflito do dia a dia, as tarefas que tem que fazer, a própria ansiedade que o Luiz Cláudio mencionou. Então, esse piloto automático emocional, ele tira nós do presente, e no trânsito, o presente é tudo que a gente tem. Um segundo de desatenção pode custar a vida. Então, estar presente ali é realmente importante, né? Com plena atenção aos sinais, o que pode acontecer ali com as outras pessoas. E desacelerar não tem a ver com velocidade, mas sim com cautela e com atenção. É cuidar da mente antes de pegar o volante, né? Reconhecer se tu não está bem para dirigir, né? Ter uma outra alternativa, ter coragem de parar e falar quando é necessário. Então, Bruna, muito legal trazer isso aqui, viu? Se você me permitir. Não sei se todos sabem, mas a Fleeting é uma empresa que existe há 7 para 8 anos, né? Muito parceira da Mônaco de longa data. E a gente já fez ações aqui nesses últimos anos que impactaram mais de 150 mil condutores. Tem palestra, treinamento, enfim. E também a gente faz aqui muita análise de acidente de trânsito na nossa consultoria em gestão de frotas. E nessas análises é impressionante a quantidade de acidentes que acontecem no que a gente chama de last mile, ou seja, a última milha, os últimos 1,5 km, antes de chegar no trabalho, ou numa reunião, ou numa execução de uma ordem de serviço, ou em casa, né? Principalmente em casa e no trabalho. Por quê? Duas coisas que a gente conseguiu identificar. Uma, existe aquela sensação de relaxamento, de que eu sei fazer, sabe aquela frase? Eu conheço aqui com uma palma da minha mão, eu faço esse caminho até de olho fechado. Tá? Esse é o ponto 1. Ponto 2 é, quando eu vou chegando no destino, eu já estou com a cabeça lá no destino. Se é no trabalho, eu já estou com a cabeça na primeira reunião que eu vou fazer lá daqui 15, 20 minutos.
Se é em casa, já estou com a cabeça no meu filho que eu tenho que levar em algum lugar, ou no jantar que eu vou, né, fazer com a minha esposa, enfim. Né? Então tem que ter muito cuidado e manter essa atenção plena e desviar do piloto automático. Percebam, vocês aqui devem ter história para contar sobre acidente de trânsito. Quem já se envolveu aqui, independente da gravidade. Não é aquela sensação de que, nossa, numa fração de segundo, nem vi. Quantos já não disseram isso, né? Nossa, mas eu nem vi e bateu. Alguém atravessou e eu nem vi. Por quê? Porque a atenção não está plena ali muitas das vezes. É muito importante isso que você trouxe. É, importantíssimo. É atenção de todos os lados. A gente tem que ter atenção por nós e pelos outros, né, Luiz Cláudio? E o trânsito é um reflexo da nossa cultura, né? Quando a gente tem as empresas e quando a gente escolhe valorizar a segurança, a gente está dizendo que a vida ela está em primeiro lugar, né? Na Mônaco a gente acredita muito nisso, que a segurança no trânsito deve ser uma extensão dos nossos valores internos. Então, como a gente cuida da integridade física e emocional de quem está do nosso lado no dia a dia de trabalho, a gente também tem a responsabilidade de influenciar positivamente o comportamento fora do ambiente de trabalho, né? Então, a cultura do cuidado, ela começa do pequeno, né? Numa conversa, numa campanha, numa palestra como essa aqui. E quando cresce, ela se transforma em prática, né? Então, eu quero até fazer uma dinâmica com vocês, né? Vocês vão receber flyers digitais para compartilhar com quem vocês desejarem. Mas aqui agora eu quero promover um pensamento com vocês, né? As empresas elas promovem segurança viária, elas estão investindo em sustentabilidade, mobilidade, e isso mais do que uma escolha estratégica, né? É uma atitude de respeito, é uma preocupação que a gente tem. A pergunta que eu quero deixar para vocês é o que vocês têm feito, né, para promover esse tipo de visão e de educação ao redor de vocês, né? No dia a dia de vocês. Cada escolha que a gente faz no trânsito tem uma consequência, né? Isso é fato. Então, pode parecer exagero, mas é desde colocar o cinto até decidir ultrapassar em um local proibido. Tudo gera um impacto, né? Muito O bom, uso... Bruna. Desculpa, eu estou te interrompendo aqui. Posso continuar Imagina, ótimo. levantando a mãozinha aqui, né? Eu queria convidar a turma que está aqui, já são mais de 120 pessoas, e muito feliz por isso, né? Coloca Legal. aqui no chat para a gente o que você tem feito lá dentro da sua companhia, claro, o que a sua companhia tem feito para promover a cultura de segurança no trânsito. Tem alguns comentários legais no chat aqui também, Bru. O Não tô... Roberto de Oliveira dando boa tarde, a Rafa, o Valdir Alves, Paula Reis, a Perla, boa tarde, Perla, Marluce, boa tarde. Carlos Trotti, legal. Nosso amigo Carlos Trotti, tudo bem, Olha aí, ó. Carlos? Fizeram ação no Algar também, que vocês fizeram, né? É verdade, obrigado pela lembrança. O Roberto colocou aqui, excesso de confiança. Todos os dias é realizado matinal com os condutores lá, na companhia que o Roberto trabalha. É um exercício Legal. diário, né, pessoal? É um exercício diário. A gente precisa promover isso porque a gente fala aqui de assuntos que a gente já conhece, só que a gente, no piloto automático, a gente acaba deixando de fazer. Então, é importante reforçar, nunca é demais, né? Muito bom. Legal, Coloca para a legal a gente aqui no participação. chat, por favor, o que vocês estão fazendo lá e a gente vai ler uma por uma aqui, Conta pra tá? gente, conta pra gente. E aí a gente fala sobre esses assuntos, né, que são comuns, né? O uso do cinto, olha que assunto, né, que a gente fala desde sempre. É uma infração grave, né, Luiz Cláudio, com multa e até retenção do veículo. A ultrapassagem também Sim. exige atenção, né? Ceder passagem é um gesto simples de empatia e no trânsito está previsto em lei. Então, se tu ultrapassar, claro, em local proibido, é uma infração gravíssima, com uma multa de R$ 1.467 e 7 pontos na carteira, além de ser uma das principais causas aí de acidentes fatais. E mesmo assim, a gente ainda tem, né, o maior índice são esses, excesso de velocidade, ultrapassagem, falta de uso do cinto de segurança, são assuntos, né, que a gente sempre fala aqui e ainda são os principais. A boa Bruna, notícia... sabe que, desculpa aqui, só para falar de Imagina, cinto de segurança, acho que é legal sim. reforçar. Bom, não vou revelar a idade aqui, mas eu sou da época, eu me lembro de ter aquele ganchinho no Fusquinha aqui, que o pessoal enrolava o cinto e colocava o gancho, né? Colocava o cinto no gancho. Essa época, graças a Deus, passou, tá? Mas uma pesquisa recente de um grande instituto mostra um dado
importante e alarmante, tá? Nessa pesquisa, levantou-se que 90% dos condutores e passageiros usavam cinto no banco dianteiro. Ou seja, isso de certa forma deu certo, tá? Essa mensagem deu certo ao longo da jornada. O uso de cinto no banco dianteiro, nos bancos dianteiros. Agora, tentem adivinhar qual que é a porcentagem para uso de cinto no banco traseiro. Vocês têm ideia das pessoas que participaram dessa pesquisa? 90% no dianteiro, nos dois. E no traseiro? Vocês têm Chutem aí um ideia? percentual, chutem aí Chuta o no chat. percentual. Essa é boa, ó, 25%, 10%. Ó, Patrícia 10, 25, 20, Rodrigo Ruberlan 10, 15, Ruberlan 15, Adriana 15, ó, Adriele Juliana 35. 37. Alguém perguntando se o meu Fusca tinha 5. Pelo menos isso tinha, né? Não era meu, era do meu avô na época, né? Eu sou velhinho, mas nem tanto. 85%. Eu vou dar o dado para vocês. 30%, tá? Somente 30% reconheceram que usa o cinto no banco de trás, tá? Olha E tem só. muito conteúdo, tem muito vídeo na internet do impacto de uma batida a 30 km por hora. Né? Imagina um carro a 30 km por hora, bate de frente com outro a 30, uma batida de 60 km por hora, tá, pessoal? Soma. As velocidades se somam aqui na força. O impacto em quem está atrás sem cinto. E, claro, o impacto que esse corpo projetado gera em quem está nos bancos da frente, nos bancos dianteiros. Então, é fundamental reforçar isso. A cultura do uso do cinto de segurança no banco de trás também, não só no banco dianteiro. E a utilização correta também, né? A gente tem aqui algumas palestras que a gente promove também, Luiz Cláudia, até algumas alterações que teve do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, onde indicam o tipo de cadeirinha para a criança que tu deve utilizar também, a forma como tu deve colocar, porque se tu coloca também de forma inadequada, causa um acidente e ainda né, provoca acidente com dos passageiros dianteiros, então é super grave isso e a gente tem que olhar para isso. Mas a boa notícia, né, é que da mesma forma que que escolhas ruins podem provocar tragédias, né, escolhas conscientes também salvam vidas. Então, quando a gente reduz a velocidade, quando a gente amplia o campo de visão, né, e o tempo de reação, né, quando a gente não utiliza o celular no trânsito, tu reserva a tua atenção no momento presente de direção. Então, quando também recusa, né, o volante depois de beber, tu não está só protegendo a tua vida, tu está protegendo a vida das outras pessoas também. Então, é tudo uma questão de escolha, né? As placas também de limite de velocidades nas vias, isso é algo que a gente aprende desde lá da autoescola, né? Bem principiante isso. Então, ultrapassar o limite de 20% é uma infração média, né? Se tu passa de 20% até 50%, é uma infração grave. Mas se tu exceder 50%, é uma infração gravíssima. E além de multa, tu tem aí até a suspensão do direito de dirigir. Então, a mesma coisa, né? Levar a multa por utilizar o telefone celular. Muita gente ainda tem muita dúvida em relação a isso. E o Código de Trânsito Brasileiro proíbe a utilização, o manuseio ou segurar o aparelho enquanto dirige. Então, se a gente estiver com o veículo parado ou estacionado, pode utilizar o celular sem qualquer preocupação. Agora, quando a gente está aguardando o semáforo abrir, né, não pode usar, porque o condutor ele não está com o veículo parado, né? Ele está em imobilização temporária. Então, ele estaria com o veículo em trânsito ainda. Né? Portanto, as dúvidas que ficam aí não pode, né? Se está no engarrafamento, se está com o sinal fechado, não pode fazer uso do celular, já que ainda está com o trânsito aí, está com o veículo em movimento, né? A gente deve estar com a atenção devida aí no semáforo, qualquer movimento, a gente tem que estar atento também com os outros veículos, né? Não é só ali no trânsito. Então, só se estiver parado ou estacionado. A lei seca também, né? É um dos principais pilares de segurança aí no trânsito desde 2008. A gente tem ajudado muito, né? Tem ajudado muito a salvar vidas. E beber e dirigir não é uma prática, né? Mas ainda é
comum e muito perigosa. Então, a regra é clara, a tolerância é zero. Qualquer quantidade de álcool detectada já é configurada infração gravíssima. E a penalidade é quase R$ 3.000 a multa, suspensão da CNH por 12 meses e, em alguns casos, até a prisão, né, do condutor. Então, isso também é importante nas empresas, né? Quando a gente fala tanto, que a gente ressalta tanto a gestão de CNH dos condutores, a gente sabe que os condutores, eles têm histórico pessoal e corporativo no mesmo documento. Então, às vezes, ele é um excelente condutor na empresa, mas ele foi parado por embriaguez no final de semana, né? Então, ele está ali, ele é um perigo, ele não pode estar conduzindo o veículo da empresa, né? Se ele está com a habilitação dele, com a ferramenta de trabalho dele, de forma não está adequado, não está com a ferramenta adequada de trabalho. Então, é uma Total. corresponsabilidade da empresa, né? A Mônaco faz esse trabalho de consultar, a gente estipula uma periodicidade com os clientes de fazer essa consulta. É uma consulta que a gente deve fazer ela, né? A gente estipula com o cliente, mas normalmente mensal, bimestral, é importantíssimo fazer essa averiguação, ver se ele está apto ou não a conduzir o veículo da empresa, porque o gestor ele tem corresponsabilidade, né, sobre isso. Muito legal, Bruna. Se você me permitir, eu queria lançar um quiz aqui para a turma, posso? A gente está falando de acidente de trânsito, das principais causas e do que a gente deve, né, evitar, como a gente deve se conduzir ali para evitar acidente de trânsito. Vocês têm ideia de quais são as 3 principais causas de acidente de trânsito com feridos no Brasil, que geram feridos no Brasil? As 3 principais causas? Só que vocês têm, assim, 10 segundos para colocar no chat aqui. 1, 2, 3. Vamos ver quem vai acertar. Enquanto isso, tem bastante comentário aqui, né? Ó, excesso de velocidade e uso de celular. Celular. Deixa eu ver. Vai, Ah, mais 10 segundos. Excesso de velocidade, celular, ultrapassagem, Lúcia, defeito. Júlia. Ó, alguém falou aqui, ó, celular, bebida e excesso de velocidade. Passou tão rápido, tanto... Nossa, que legal. Tá passando super rápido, ó. A Beatriz, celular, bebida e excesso de velocidade. Ó, álcool, celular, né? Ó, Fábio Dantas, falta de atenção é uma delas. Olha, então eu concordo, eu acho que falta de atenção. Total. Mas eu vou contar para vocês. Excesso de velocidade, uso de celular e dirigir sob efeito de álcool, onde excesso de velocidade é o mais letal, tá? Mas aqui eu quero fazer a rápida reflexão. Nós sabemos quais são as principais causas. Isso ficou provado aqui no chat. Nós sabemos. Aí pergunta, por que a gente usa o celular enquanto dirige? Eu estou falando nós de modo genérico, né? De forma genérica aqui. Porque muita gente usa. Porque mesmo sabendo uma das principais causas, que é o uso do celular, por que usa? Aí volta para o aspecto psicológico, tá? Volta para o piloto automático. Mesmo sabendo que excesso de velocidade é altamente letal, por que não respeita o limite de velocidade da via? Se é 30 km por hora, é 30, provavelmente tem uma escola ali, naquela região. 40 é 40, 50 é 50. Se eu passar a 50 km por hora numa via de 30 e for autuado, o que acontece, Bruna, com a minha CNH? Ela é suspensa. Suspensa. Efeito suspensivo. A 50 km por hora. Né? Com uma velocidade relativamente baixa, depende da via. Então é muito importante que a gente chame atenção ao tema, entenda essas relações de causa e consequência e também entenda que a gente conhece as causas, nós sabemos, e está provado aqui. Não, é extremamente importante, né? Essas campanhas, elas de trânsito, elas não existem para encher a nossa cabeça de regras, né? Elas existem para lembrar que a nossa vida é muito frágil, né? Esse excesso de velocidade é uma desatenção, a gente não tem empatia, não, né? Sair brigando no trânsito porque eu não estou vendo o pedestre ali na frente. Também tem a questão da educação do pedestre, né? Que a gente tem um problema aqui no Brasil, que o pedestre não atravessa Sim. de forma adequada, ele também é desrespeitoso, então às vezes o próprio condutor, né, acaba se expondo em função, né, do pedestre. Então, o Carlos quer falar. Carlos? Acho que ele Então, assim. eu só queria fazer um comentário, né? Eu acho a gente tem tanta causa, né? Mas
Eu acho que o internamente de cada empresa, a alta gestão da empresa, ela tem que ter uma função muito de defender mesmo os seus colaboradores. Porque, assim, eu vou citar o caso do Algar, acho que o Luiz até sabe que a gente falou lá uma vez, o cara está dirigindo, o chefe dele está ligando para ele. O cara está dirigindo, o chefe dele está ligando para ele. O cara está dirigindo, cara, o cara para na estrada para atender e fala, ó, chefe, que liga daqui. Não, que preciso que você vai fazer. Então, assim, essa questão do celular, ela é muito ambígua, né, cara? Os entendimentos que as pessoas têm são diferentes, né? Porque, assim, se o seu chefe fala, você tem que atender o telefone. Cara, você vai atender o telefone, mas vai causar um acidente? Vai causar um acidente, né? Então, assim, eu acho que tem que vir lá de cima, né? A alta gestão da empresa, ela tem que estar querendo fazer. A gente teve isso aquela vez no Algar, que o Luiz até lembra, a alta gestão da empresa parou e falou, não, ninguém mais atende telefone, entendeu? Porque a gente tinha muito acidente. Eu só queria colocar isso porque eu achei que é uma coisa que realmente acontece em várias empresas, né? E a gente tem muito medo de não atender o telefone, né? Vamos dizer assim. Beleza? Exatamente, Carlos, é muito comum. Que bom que tu trouxe isso. E tu sabe que a gente trabalha com muitas empresas, a gente faz a gestão, né, de quase mais de 200 mil veículos simultaneamente no Brasil, e a gente atende muitas empresas. E a gente já aconteceu de eu visitar empresas onde eles apitam, né, porque eu estou andando fora da faixa ali na empresa. E quando a gente vai ver a questão da política, da gestão, como é feita, não existe uma consulta da CNH dos condutores, o pessoal fica ligando lá pro representante, enfim, para a pessoa que está lá na rua trabalhando o tempo todo, né? Não tem esse cuidado com a segurança, né? Essa preocupação em realmente voltar em segurança para casa. Uma exigência anula a outra, né, Carlos? Então, realmente, eu acho que é importante ser top-down essa decisão, essa norma, para que as coisas realmente funcionem, né? Aí tem que constar na política da empresa, né? Acho que é Tem que importantíssimo constar na política da empresa que é o você, que quando está norteia. conduzindo, e não pode... Porque daí a coisa fica muito mais fácil, né? Em Bem relação às colocado. políticas, né, o Luiz Cláudio vai poder falar sobre isso melhor, mas muitas empresas, porque a gente sabe que a política de frotas ela é constantemente atualizada, né, ela tem que ser vista com uma certa frequência para ser modificada e alterada. Então, às vezes o pessoal não olha para isso e a política realmente é o que norteia, né? É o que norteia todo E esse às vezes até processo. mesmo, Bruno, eles não divulgam, né? Porque assim, entrou uma turma de colaboradores nova na empresa. Cara, tá todo mundo numa sala, divulga tudo. Fala, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você faz isso, você faz isso. E aí, cara, todo mundo está alinhado. E a coisa não vai acontecer mais, entendeu? Muito Verdade. bom, muito bom. Carlos, essa reflexão do uso do celular, né? O chefe ligou, tem que atender. Sabe que a gente aqui promove palestras de cultura de segurança no trânsito, né? Já impactou mais de 50 mil condutores com essas palestras. E eu faço uma espécie de uma brincadeira que eu corro um pequeno risco, né? Claro que a gente faz um briefing com os clientes, entende até onde dá para ir nesse tema, mas quando a gente tem essa liberdade ali dada pelo cliente, muitas vezes os diretores ficam na primeira fileira ali da palestra, né? E aí eu faço esse paralelo, falo, ó, se o teu chefe ligar, você não vai atender, você vai parar em um local seguro e retornar a ligação. Se ele reclamar, fala que foi o Luiz Cláudio. Põe a culpa em mim. Vocês me trouxeram aqui, agora acho que eu tenho esse álibi, né? Eu brinco com a turma e dá certo, porque todo mundo ri, entra nesse tema e fica gravado. Que sim, não é para atender. O Código de Trânsito Brasileiro, além dele ser imperativo, ele é claro, né? Eu tenho que estacionar em local seguro e retornar a ligação. Ponto final. A mais, não tem a mais. Não tem como ter exceção a essa regra, né? Dado que A exceção vai causar o que a gente sabe, né? um acidente, é isso, né? Mas é muito legal. E conscientização é o que a gente está falando aqui. A mensagem tem que ser falada e repetida. Nós estamos aqui num exercício, num esforço para mudar a cultura de segurança no Brasil, certo? Para chegar nos resultados que a gente quer chegar, para diminuir os números que são alarmantes. Vocês já viram mudar a cultura com uma ação no ano? De qualquer coisa, né? Eu tenho que transformar uma ação em hábito, e esse hábito ele é repetido e ele pulverizado, aí sim eu mudo cultura, né? E esse é o nosso desafio aqui.
Esse é o nosso desafio lidando com frota corporativa. Então, o Maio Amarelo é muito importante para chamar a atenção, muito importante, maravilhoso, ninguém duvida disso. Mas as ações devem ser de janeiro a janeiro. Dezembro é o mês mais letal do ano, não é nem maio. É em dezembro que o bicho pega, falando em português aqui, né? Claro. É quando todo mundo relaxa, né? É quando todo mundo está mais relaxado, e está mais com pressa para finalizar o ano. Então, ações são para o ano inteiro. A gente não vai mudar muita coisa se nós fizermos ações pontuais, uma ou duas no ano. A gente tem que pensar em plano anual de ação para mudar a cultura de segurança no Brasil. O Roberto trouxe aqui também um comentário importantíssimo, tá? Que é muito relevante, que eu vou complementar só aqui, porque realmente, tá? Como a gente faz a gestão de multas dos condutores, e a gente também olha sim para o saving, né? Porque quando a gente fala agora, principalmente com o SNE, que a gente consegue pagar as multas com 40% de desconto, a gente gera bons resultados no saving, né? A gente tem cases incríveis que a gente está, né, construindo aqui na Mônaco, e a gente sim fala sobre resultados financeiros, mas também não leva em consideração a conduta do condutor. Então, quando a gente faz os encontros mensais de entrega de resultado com os clientes, a gente leva esse índice também. Quais que foram os top 5, né, os top 10 aí dos que mais cometeram infração, os que estão tendo má conduta por excesso de velocidade, né? Enfim, a gente traz esse ranking para poder trabalhar essa educação dentro da empresa, para poder trabalhar esses condutores. Então, é mais do que só gerar economia, é trabalhar, né, para que a gente possa gerar bons resultados e realmente contribuir para que volte para casa em segurança, né? O Maio Amarelo, ele é um momento para refletir sobre essas escolhas, né, que impactam a segurança no trânsito. E tudo é uma escolha, né? A escolha no nosso caso pessoal, né, que aconteceu na nossa família, do representante comercial chegar mais rápido no seu destino, custou a vida do nosso irmão. Então, é importante poder conhecer as regras, né? A gente sempre está promovendo lá no blog também, tem as alterações do CTB, de uma maneira clara, fácil para compartilhar com os condutores. Ter cautela, consciência, ajuda a evitar esses problemas. E o mais importante, né, protege vidas das pessoas que a gente ama e as nossas também. Então, acho bem legal o comentário aqui, o pessoal está interagindo. Vou deixar aqui, olha só, o sorteio para a gente comemorar a palestra do Maio, né, que já é tradicional por aqui. A gente vai sortear um smartwatch, né? Então, para todos que estão aqui participando e quiserem concorrer, eu não sei se vocês já colocaram no início, lá quando se cadastraram, mas tem o QR Code aqui para acessar o link de inscrição e o vencedor vai ser informado amanhã, tá? Via e-mail e pelo celular. Então, participe e fica de olho aí nas notificações que a gente vai mandar uma mensagem para o ganhador, tá? A gente vai fazer aqui, vou fazer um quiz interativo antes de a gente encerrar, para propor para vocês, né? Eu preparei essas 5 perguntinhas para a gente retomar um pouquinho, que eu acho que é uma forma leve, legal, de a gente reforçar alguns pontos principais aqui da palestra, tá? Então, vamos lá. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual que é a penalidade para quem ultrapassa num lugar proibido? Multa leve e 3 pontos na CNH, multa de 2.913 e 5 pontos na carteira, uma multa de 1.467,35, 7 pontos na carteira, infração gravíssima, ou apenas a advertência por escrito? Bota ali a letrinha no chat. Pergunta 2. O que acontece se o motorista for flagrado dirigindo com qualquer quantidade de álcool no organismo? Recebe apenas uma advertência verbal, é multado, mas não perde a CNH, comete a infração média e paga uma pequena multa, ou comete uma infração gravíssima com multa e suspensão de CNH? Vai colocando ali, ó, tá bipando aqui meu chat tá bombando. Pergunta 3. Em qual situação abaixo o motorista deve usar o cinto
O motorista pode usar o celular sem risco de infração. Durante uma parada de congestionamento, com o veículo estacionado e motor ligado, com o carro parado no semáforo em ponto morto, ou com o carro estacionado no local permitido. Essa tá fácil, né, gente? E a última, conduzir em velocidade mais do que 50% acima da média permitida. Configura qual infração? Leve, média, grave com retenção do veículo ou gravíssima, além de multa e suspensão do direito de dirigir. Compartilha aqui com a gente e conta quantas vocês acertaram. Vou colocar ali as respostas no chat para vocês, tá? E aí vocês contam para a gente qual a pontuação de vocês. Fechou? Aqui. O pessoal Então, prestou pessoal, atenção, hein? O pessoal prestou atenção. Tá? O pessoal tá ali. Coloca o gabarito pra gente ali, por favor. Pode ser? Isso aí. O pessoal aqui vai colocar o gabarito pra gente. Então, cuidar da vida no trânsito é um gesto de responsabilidade, né, pessoal? E de afeto também. A pressa, ela nunca vale mais do que a segurança de quem está do nosso lado, ou de quem cruza o nosso caminho, né? Quando a gente age com cautela, a gente mostra que a gente entendeu o valor do tempo e da vida, né? Que espera pela gente. Então, quem tem consciência, volta. Quem se importa, cuida, né? Quem ama, cuida. A gente tem o hábito de falar isso muito lá em casa, né? Não adianta falar que ama. Quem ama, cuida. Quem ama, faz. Então, para reforçar os pontos dessa palestra, eu quero convidar todos vocês a conferir um vídeo aqui, né, que a gente trouxe para mostrar que realmente é importante, né? Que a vida, a gente tem que ser intolerante com acidentes, com infrações, com o erro, né? A gente tem que ser tolerância zero. É difícil, e quando a gente fala de grandes empresas também, que a gente trabalha com grandes empresas, é difícil falar com zero, né? Tolerância zero, mas a gente sempre tem que trabalhar por este número, né? Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. Só um pouquinho. Esse Então, vídeo é muita gente lindo. o pessoal já conhece, algumas pessoas já conhecem o vídeo, né? Mas é isso, a gente quis reforçar porque a gente quer deixar isso, sabe? Esse convite de assumir esse compromisso com a vida e de todos que a gente ama, né? Porque quando a gente não pensa na gente fora, não é só a nossa família, é alguém que tem que voltar para casa também, a família de outra pessoa, né? Então, essas são as pessoas que cruzam o nosso caminho. Mesmo que a gente não conheça, a gente tem que escolher o cuidado, a atenção, a responsabilidade em cada passo, de cada trajeto, de seguir, né, por você, pelos outros e pela vida. Esse é o caminho a ser escolhido. Muito bom, Bruna. Que vídeo emocionante, hein, que você colocou ali. Só para fechar também a minha parte aqui, nós aqui na Fitting, como eu disse, nós temos a palestra de cultura de segurança, já rodou o Brasil e roda o Brasil, né? Só em maio agora serão mais de 20 palestras em diferentes empresas. E tem uma frase que a gente termina ali falando que mais importante do que saber para onde você vai é saber por quem você volta. E a gente eu repito isso como um mantra toda vez que eu saio de casa. Tenho 3 filhos pequenos,
Bruna sabe, conhece, né? É muito mais importante saber por quem eu volto para casa. Nenhuma reunião, nenhum compromisso, nenhum nada é mais importante do que aquelas pessoas que estão te esperando, que te amam na sua casa. Então, lembrem disso antes de pegar no volante. Claro, levem essa mensagem para os seus condutores, é muito importante. É isso. É muito mais fácil. A gente tem legitimidade no assunto, né, Luiz Cláudio? Então, quando a gente fala a respeito disso, a gente sabe o impacto que isso gera, né? Como transforma, como muda uma vida toda. Então, a gente sempre reforça aqui para que isso não aconteça, né? E que a gente faça com que a gente consiga cumprir os nossos compromissos, com que a gente consiga educar os nossos filhos. A gente não só promove ações de conscientização também, a gente está sempre incentivando aqui. A gente vai fazer, o Júnior vai fazer uma palestra em escolas também, através das placas, sabe? A gente está sempre promovendo ações de conscientização para que desde a educação na escola, né, isso seja ensinado. Consciência no trânsito desde criança, né? Não só depois de adulto. Isso é extremamente importante. Então, que a gente promova isso cada vez mais e que a gente consiga ter levado vocês um pouco, né, da nossa ideia. É isso aí. Pessoal, muito obrigada pela interação, pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? E até amanhã com o vencedor. A gente vai mandar aí a mensagem e o WhatsApp para o vencedor aí do smartwatch, tá bom? Obrigada, Luiz, pela participação. Tu foi incrível, como sempre. Obrigado eu, Bruna, todos vocês da Mônaco, né, grandes amigas e parceiras. Obrigado a todos pela presença, né? Mais de 110 pessoas aqui ficaram até o final. Vamos juntos nessa jornada. É só o começo para que a gente possa promover a cultura de segurança no trânsito. Estou deixando no chat aqui, se vocês me permitirem, o @LuizCláudioSouza. Então, vai lá no Instagram, se conecta comigo, tem muito conteúdo lá. No LinkedIn também, né? Só buscar Luiz Cláudio Souza no LinkedIn, a gente vai se achar e vai se conectar. Então, para você que está buscando também, está pensando no que fazer na sua empresa, a gente acabou de lançar a primeira plataforma Netflix da gestão de frotas, né? A primeira plataforma EAD, com 10 cursos EAD ali, de cultura de segurança no trânsito, dos diferentes temas da segurança no trânsito. E também temos aqui a palestra do Maio Amarelo. Então, caso ainda dá tempo, né? Se quer fazer alguma coisa na empresa, conta com a gente. Me segue lá, @LuizCláudioSouza, e também no LinkedIn. Estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, Luiz. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até breve. A gente deixou os contatos aqui também. Precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição, tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.